Salve galera, tranquilo? Uma menina de 14 anos deu à luz com dificuldade, enquanto seu pai observava impacientemente. Você ainda não terminou de dar à luz. Com um choro agudo do recém-nascido, Celie finalmente deu à luz. Este era seu segundo filho. Mas, antes que ela pudesse ver o rosto da criança com clareza, o pai a arrancou de seus braços. Ele a alertou, como antes, para nunca contar a ninguém, pois a criança era dele. A mãe de Celie apenas assistiu em silêncio, enojada e impotente. Pouco tempo depois, ela morreu em desespero. Com a morte dela, o pai cruel voltou seus olhos para a irmã de Celie. Mais tarde, ele se casou com uma jovem, e as irmãs pensaram que finalmente poderiam ter uma vida melhor. No entanto, no casamento, o viúvo Albert viu a bela irmã à primeira vista. Logo após o casamento, ele fez um pedido incomum. Ele queria se casar com ela. No entanto, o pai não estava disposto a abrir mão de sua filha mais nova e pura. Em vez disso, ele prometeu Celie em casamento. Ela poderia cozinhar, limpar e cuidar das crianças. Ela nunca respondeu ou fez nada contra ninguém. Celie foi virada e examinada por Albert como um objeto. Albert pensou que ela serviria. Então, a ingênua Celie, de repente, se tornou sua esposa. Mas, antes que ela entrasse, o filho de Albert jogou uma pedra em sua cabeça para mostrar sua rejeição. O golpe arranhou sua ferida e deixou uma marca vermelha na pedra em frente à porta. Sua vida miserável estava apenas começando. Naquela noite, Albert descarregou sua raiva nela. Celie sentiu uma dor intensa, mas não chorou. Tudo o que ela pensava era em sua irmã, e, se ela ainda estivesse segura. Havia uma foto de uma bela mulher ao lado da cama, e ela tentava imaginar quem era, para se distrair da dor. Na manhã seguinte, Celie foi até a cozinha e encontrou uma bagunça. Havia pilhas de pratos sujos, uma aranha, restos de comida espalhados por todo o chão e ratos em grupos. Mas ela não estava com medo. Ela torceu um pano e começou a limpar a parede. Logo encontrou uma pequena flor sob a poeira. A cozinha estava limpa e parecia novinha em folha, mas, em vez de elogiar os frutos do seu trabalho, Albert zombava de tudo o que ela fazia. Para piorar a situação, quando respondeu acidentalmente a uma pergunta, Celie levou um tapa. Naquele momento, ela percebeu que era apenas uma empregada comprada. Naquela casa, ela não tinha voz ativa. Somente a obediência cega poderia salvá-la de ser espancada. As sementes da obediência criaram raízes profundas em seu coração. Mesmo depois de se casar, Celie nunca parou de pensar nos filhos. Um dia, enquanto fazia compras na cidade, ela encontrou a esposa do pastor, que segurava uma criança nos braços. Ela reconheceu a criança de relance. Era dela. Ela aproveitou a oportunidade para conversar com a esposa do pastor e abraçou a criança. Só então percebeu que seus 2 filhos haviam sido vendidos para aquela família. Era insuportável ver a mulher ir embora com a criança nos braços. Mas ela estava impotente, e a dor continuou. Mais tarde, o pai do pastor começou a assediar sua irmã. A menina não aguentou mais, fugiu de casa e foi até Celie. Ao ver Celie, castigada pelo tempo, sorriu pela primeira vez em muito tempo. Pediu a Albert que deixasse a irmã ficar. Albert ficou impressionado com a beleza da jovem e concordou imediatamente. As irmãs acreditavam estar seguras, mas o perigo não havia acabado. Mesmo assim, estarem juntas era o suficiente para serem felizes. A irmã mais velha começou a frequentar a escola. À noite, ensinava Celie a ler. Se separassem novamente, podiam se comunicar por cartas. Ela colava bilhetes com palavras em objetos da casa, e Celie gradualmente aprendeu a ler em voz alta. Um dia, Celie encontrou a palavra sistema em um livro e perguntou o que significava. A irmã mais velha explicou: um sistema é uma maneira organizada de fazer as coisas. Mas alguns sistemas precisam ser quebrados. Precisamos de coragem e de lutar por nós mesmas. Celie respondeu que não conseguiria. Ela só queria sobreviver. Ela sentia que havia sido completamente engolida pelo sistema. No entanto, o vínculo entre as duas permaneceu forte. Passaram muitos dias felizes juntas, mas Albert ainda espionava a irmã. Um dia, ele não conseguiu evitar e a parou a caminho da escola, tentando arrastá-la para o mato. Desta vez, não conseguiu. Frustrado e humilhado, expulsou-a de casa. As irmãs se despediram em lágrimas, repetindo gestos que sempre usavam para expressar seu amor. A irmã mais nova disse firmemente que só a morte pode nos separar. A partir de então, Celie passou a esperar por cartas todos os dias.
Mas, sempre que ela perguntava sobre a correspondência, Albert gritava: "Nunca chegue perto daquela caixa de correio." O tempo voou. Celie cresceu e aprendeu a ler fluentemente. Mas nenhuma carta chegou. Ela começou a temer o pior. Talvez sua irmã tivesse morrido. Então, um ano, ela conheceu uma mulher que a impressionou. O filho de Albert, Harpo, trouxe de volta uma mulher que ele amava profundamente, e ela estava grávida. Eles planejavam se casar. Albert reagiu com frieza e até duvidou que a criança fosse dele. Ele queria intimidar as mulheres para mostrar sua autoridade. Mas Sofia não era alguém que se sentisse facilmente ameaçada. Ao ver a obediência de Celie, Sofia ficou mais determinada. Harpo ficou dividido entre o pai e a esposa teimosa. Mas, no fim, o amor venceu tudo. Depois que a criança nasceu, eles se casaram e até decoraram a casa nova. Celie foi ajudar na decoração, mas viu algo que nunca havia imaginado. Sofia estava mandando no marido. Ela não conseguia entender por que um homem era mandado por uma mulher. Não demorou muito para que Harpo não aguentasse mais. Ele foi pedir conselhos ao pai. Albert lhe disse: "Sua esposa é como uma criança, você tem que deixá-la saber quem manda." Harpo correu para casa, agiu com dureza e pediu a Sofia que preparasse o jantar. Mas Sofia disse a ele para fazer sozinho. Quando estava prestes a sair, mudou de ideia. Depois que Sofia saiu do quarto, ele calmamente perguntou a Celie o que fazer. Para sua surpresa, Celie lhe disse: "Bata nela." Então Sofia ficou furiosa e confrontou Celie. "Por que você dá conselhos tão cruéis? Eu tentei me livrar do controle dos homens a vida toda. Agora é isso que eu acabei tendo." Mas Harpo também não se beneficiou da violência. Apesar das surras, eles ainda tinham filhos. Um dia, Sofia não aguentou mais e foi embora com as crianças. Celie ficou ali e se despediu delas, uma por uma. Sofia foi como um raio de sol que perfurou o coração há muito fechado de Celie. Então, uma mulher apareceu e ela realmente desatou suas algemas. Uma noite, antes de uma tempestade, Celie sentou-se à porta e contou histórias às crianças, enquanto estas lhe espalhavam lama no rosto. Ao ver as nuvens escuras, teve a sensação de que algo ia acontecer. De fato, Albert chegou a casa com uma mulher. Celie entrou em pânico e correu para trocar de roupa, tentando vestir algo mais bonito. Seu rosto estava coberto de lama no espelho, e nem as roupas novas conseguiam esconder seu constrangimento. Estava completamente fascinada pela mulher que entrou. Celie reconheceu-a de relance. Era a mulher ao lado da cama na fotografia, a mulher que Albert mais amava. Escondida num canto, Celie observou Shug gritar com Albert, chamando-o de covarde. O que mais chocou Celie foi o fato de Albert parecer magoado. Parou de fumar porque Shug odiava o cheiro de fumo. Começou até a cozinhar porque Shug queria comer. Albert nunca tinha cozinhado antes e andava pela cozinha às voltas, cortando-se e sendo atingido por panelas e frigideiras, completamente perdido. Celie ficou ali sentada, calma, sorrindo e observando. Albert finalmente trouxe a comida para Shug, e ela jogou fora sem hesitar. Celie olhou para a parede coberta de comida. Ninguém jamais ousara gritar com Albert daquele jeito. Ela estava curiosa sobre Shug. Então, preparou uma refeição deliciosa e deslizou o prato para o quarto. Ela se agachou perto da porta, esperando para ver o que Shug faria. Um momento depois, o prato vazio foi jogado de volta pela porta. Shug obviamente gostou. Inconscientemente, Celie tomou a iniciativa de cuidar de Shug. Durante uma conversa, Celie descobriu que Shug era uma cantora que fascinava milhares de homens. Celie observou a figura sexy e o charme irresistível de Shug e a observou com curiosidade. Mas, assim que Shug mencionou seu pai, todo o charme foi levado por uma tristeza avassaladora. Acontece que o pai de Shug era um velho teimoso que sempre achou que sua filha era uma cantora de boate desonrosa. Então, ele se recusou a vê-la novamente. Mesmo que Shug o cumprimentasse, ele simplesmente a ignorava. Ao ver isso, Celie pegou um pente e penteou delicadamente o cabelo de Shug, cantarolando uma canção para confortá-la. Shug também cantou junto. Naquele momento, Celie pareceu se apaixonar por sua antiga rival. No entanto, nesse momento, Albert entrou de repente. Logo, uma voz veio do andar de baixo e o chamou. Era seu pai. Seu pai o repreendeu por trazer uma mulher como Shug para dentro de casa e continuou falando mal dela. Albert ficou em silêncio, sem dizer uma palavra. Por isso, embora amasse Shug, nunca poderia se casar com ela. Ele não ousava desobedecer ao pai,
E o que Shug queria era um homem que pudesse se livrar das algemas do patriarcado. O que Albert não ousou fazer, Celie fez. Ela cuspiu na xícara do pai de Albert para desabafar sua raiva por Shug. Observando o velho beber tudo, Celie se sentiu extremamente satisfeita. Ela até pensou que, se houvesse uma próxima vez, ela definitivamente despejaria a urina de Shug na xícara dele. Logo, Harpo arrumou uma nova namorada e abriu um bar à beira do rio. No dia da inauguração, Shug foi convidada para cantar. Logo, pessoas das vilas vizinhas se reuniram para assistir. Shug no palco era como uma rainha, adorada pelo povo, enquanto Celie sentava-se calmamente em um canto, observando. Ela suportou o ridículo das mulheres ao seu redor e abaixou o chapéu para esconder seu constrangimento. Inesperadamente, Shug dedicou uma música a ela para agradecer por seu cuidado naqueles dias. Embora a música se chamasse A Melancolia da Senhorita Celie, Celie ficou radiante ao ouvi-la. Ela não conseguia acreditar que alguém se importasse tanto com ela. Enquanto todos comemoravam, Sofia também apareceu com o acompanhante, o que deixou Harpo com ciúmes. Ele agarrou Sofia e a arrastou para a pista de dança, apesar de tudo. Mas parecia ter esquecido que já tinha uma nova namorada. Ao ver Harpo dançando com outra mulher, sua namorada se aproximou e deu um tapa no rosto de Sofia. Mas Sofia não demonstrou fraqueza, deu-lhe um tapinha gentil nas costas e a jogou no chão. A discussão entre as duas mulheres rapidamente se transformou em uma briga, e o bar inteiro mergulhou no caos. Observando o tumulto, Celie achou tudo emocionante e divertido. Por fim, foi Shug quem a puxou de volta e a mandou para casa. Para deixar Celie mais confiante, Shug pediu que ela experimentasse um vestido vermelho. Assim que Celie o vestiu, ficou tímida novamente e sorriu com a boca tapada. Ao ver isso, Shug rapidamente encorajou: seu sorriso é lindo, não tenha medo de mostrar os dentes. Depois disso, pegou a mão de Celie e dançou com ela. Finalmente, Celie ficou em frente ao espelho e lentamente mostrou os dentes. Ela riu alto, anos de dor se dissiparam, e ela riu pela primeira vez na vida. Um segundo depois, seu sorriso congelou. Ela ouviu Shug dizer que estava indo embora. Claro que Celie não queria que ela fosse. Ela havia se apaixonado por ela. A vida voltaria a ser como era quando Shug foi embora. Shug ficou chocada ao saber que Celie havia sido espancada e perguntou por quê. Celie deu uma resposta de partir o coração: porque eu não sou você. Shug também estava com o coração partido. Ela beijou Celie eternamente e lhe deu todo o seu amor. Esse amor ia além da amizade. Celie sempre pensou que só sua irmã a amava. Mas agora ela percebeu que havia outras. Ela começou a seguir Shug para todos os lugares como uma abelha atraída pelo mel. Ela queria ir com ela e escapar daquela vida infernal. Ela fez as malas nervosamente. Mas, naquele momento, Albert a viu, e a coragem acumulada de Celie desapareceu de repente. Apesar disso, ela seguiu Shug com sua bagagem. A porta do carro estava prestes a fechar, e ela bloqueou com um passo firme. Ela estava prestes a falar, mas viu os olhos de advertência de Albert e todo o seu corpo amoleceu. No final, ela fechou a porta do carro silenciosamente e perdeu a melhor chance de escapar. A fragilidade em seu coração era como uma corrente pesada, prendendo tudo ao seu redor. Celie viu o carro de Shug se afastar e caiu em desespero. A partida de Shug pareceu tirar toda a sua coragem. Ela caiu em uma vida dolorosa novamente. Pouco tempo depois, uma triste notícia se espalhou pela cidade. Sofia foi presa. Naquele dia, ela conheceu o prefeito e sua esposa enquanto caminhava com seus filhos. A esposa do prefeito adorava as crianças e não conseguia deixar de acariciá-las e beijá-las. Então, ela olhou para Sofia e perguntou: você quer ser minha empregada? Mas Sofia, que sempre foi boa em autodefesa, sentiu que esse comportamento era extremamente desrespeitoso. Ela se levantou e recusou firmemente. A rua inteira ficou chocada. O prefeito ficou furioso, com as mãos na cintura, encarando Sofia. Não conseguia acreditar que uma mulher da classe trabalhadora ousasse falar com sua esposa daquele jeito. Sofia não teve medo. O prefeito lhe deu um tapa no rosto, mas ela reagiu. A multidão se reuniu ao redor. Sofia foi sozinha à polícia em busca de ajuda, mas foi brutalmente espancada pelos policiais, que a agrediram com as coronhas de seus rifles. Eles a condenaram a 8 anos de prisão. Quando foi solta, Sofia estava irreconhecível. Seus cabelos grisalhos a faziam parecer décadas mais velha. Ela estava deprimida e impotente, e acabou se tornando funcionária do prefeito. Afinal, ela passou de uma prisão visível para uma prisão invisível.
Acompanhava a esposa do prefeito todos os dias, ensinando-a a dirigir ou levando-a às compras. Na véspera de Natal, a esposa do prefeito lhe entregou uma longa lista de compras. A visão de Sofia estava falhando e ela mal conseguia ler as palavras. De repente, alguém arrancou a lista dela e começou a colocar as coisas em uma sacola. Era Celi. As duas não disseram nada. Antes de partir, Sofia agradeceu silenciosamente. Celi respondeu: "Se não fosse por você, eu provavelmente estaria morta." Os anos de tensão entre elas desapareceram naquele momento. No dia de Natal, a esposa do prefeito levou Sofia para visitar a família e lhe deu um dia de folga. Ao chegar em casa, mal conseguia reconhecer os próprios filhos. Afinal, mais de 8 anos haviam se passado. Sofia queria conversar com as crianças, mas algo deu errado lá fora. Sofia não estava por perto e a esposa do prefeito entrou em pânico enquanto dirigia. Um grupo de homens tentou ajudá-la, mas ela desconfiava de todos. Ela dirigia o carro descontroladamente no quintal. Alegava querer ajudar as crianças pobres, mas ainda carregava um profundo preconceito em seu coração. Sofia teve que voltar correndo. Elas tinham acabado de passar alguns minutos com as crianças antes de terem que sair novamente. O tempo voou num piscar de olhos. Em uma manhã de primavera, Celi e Albert foram acordados por uma voz familiar. Correram para a porta, animados. De fato, era Shug, mas ela foi seguida por um homem que Celi não conhecia. Shug se casou durante os anos em que esteve fora. Celi e Albert estavam felizes, mas também um pouco tristes. Com o passar do tempo, Albert tornou-se amigo do novo marido de Shug. Eles conversaram alegremente e nem ouviram a voz do carteiro. Shug, que não se importava com as regras, foi até a caixa de correio. Para sua surpresa, o carteiro era seu pai. Ela orgulhosamente mostrou a ele sua aliança, esperando uma bênção. Mas ele nem olhou para ela e foi embora. Depois da decepção, Shug encontrou uma carta. Era da irmã de Celi. Ela correu para o sótão com Celi e leram a carta atentamente juntas. Sua irmã conheceu uma mulher gentil que era esposa do missionário que Celi conhecera na cidade. Agora, o missionário morava com ela e cuidava dos filhos de Celi. Sua irmã escrevia cartas com frequência, mas Albert interceptava todas elas. Enquanto o marido de Shug e Albert estavam no bar, Celi e Shug revistaram a casa. Encontraram uma pilha grossa de cartas sob o assoalho. Todas as cartas eram escritas por sua irmã, e Celi se emocionava cada vez que lia uma. Sua irmã seguiu o grupo missionário do pastor para a África e fundou uma escola lá. A escola só matriculava meninos, mas a filha de Celi se tornou a única menina lá. Anos depois, operários da construção civil vieram construir uma estrada onde ficava sua casa original. A construção causou a demolição da casa. Pouco tempo depois, a bondosa esposa do pastor adoeceu e morreu. Na época, a irmã de Celi trabalhava para o Serviço de Imigração dos Estados Unidos. Se tudo corresse bem, elas se reuniriam em breve. Celi estava tão absorta na história da irmã que não ouviu Albert chamá-la. Ele ficou furioso, aproximou-se e deu-lhe um tapa, acordando-a de seu devaneio. Ele gritou que ela era lenta e preguiçosa, e até se esqueceu de barbeá-lo. Naquele momento, a raiva de Celi atingiu o ápice. Ela pegou a navalha e a pressionou delicadamente contra o pescoço de Albert. Ela estava prestes a explodir, mas Shug a impediu. O que aconteceu? Albert ficou atordoado e tocou o pescoço com medo. Foi só porque viu uma determinação que nunca vira antes no rosto de Celi, como se aquela mulher tivesse dado o primeiro passo para fora da gaiola. Pouco depois, eles tiveram um grande jantar em família na casa. Sofia, Arpo e o pai de Albert estavam todos presentes. À mesa, Shug anunciou que ela e o marido estavam indo embora. Celi iria com eles. Albert ficou imediatamente chateado. Ele questionou Celi com raiva, tentando intimidá-la como de costume. Mas Celi respondeu. Ela, calma e com mais força do que nunca, repreendeu Albert por ser um homem desprezível e sem vergonha, e até xingou o pai. Ela falou sobre a irmã e os filhos, dizendo que eles eram muito melhores do que Arpo e os demais. Se Arpo não tivesse tentado controlar Sofia, nada disso teria acontecido. Resumindo, a família deles era terrível, especialmente Albert, que era apenas um monte de merda. Essa observação fez todos na mesa rirem. Albert gritou para parar, mas Sofia riu ainda mais alto. A vida silenciou por anos, mas a transformação de Celi lhe deu um novo sopro de vida. A destemida Sofia estava de volta, liberando anos de dor com risos. De repente,
A atual namorada de Harpo se levantou e anunciou que também estava indo embora. Vendo a resistência de todas as mulheres, Albert ficou furioso, zombando de Celie por ser feia e incompetente, dizendo que ela voltaria em breve. Mas essas palavras apenas expuseram sua insegurança e covardia interior. Celie apenas ouviu sem reagir. Albert continuou a gritar, e Celie, de repente, se levantou e colocou uma faca em seu pescoço. Sofia correu para detê-la. Não cometa o mesmo erro que eu cometi. Este homem não vale a pena. Celie jogou a faca fora e foi embora com Shug. Albert continuou a xingar, e Celie não disse nada. Ela entrou no carro silenciosamente. Albert se aproximou e levantou a mão para bater nela, mas desta vez, Celie apontou o dedo para ele e ficou dentro do carro com a cabeça erguida. Ela destruiu completamente a arrogância de Albert. Ela finalmente parou de suportar os insultos e aprendeu a se defender. Na poeira levantada atrás do trem, Celie ergueu a mão direita e se despediu de seu Eufrágio. No trem, Celie ficou parada no final do último vagão. Parecia ver a irmã atordoada. Os trilhos sob seus pés passavam rapidamente, carregando seu passado, ao qual ela jamais poderia retornar. A cada quilômetro que percorria, ela se aproximava mais de sua nova vida. Depois de um tempo, a casa de Albert virou uma bagunça. Desde que Celie foi embora, a casa nunca mais esteve limpa. As plantações da fazenda nunca foram colhidas. Albert se viciou em álcool. Quando seu pai veio visitá-lo e lhe pediu que se casasse, Albert o expulsou de casa. Pela primeira vez, ele resistiu bravamente ao pai. Harpo e Sofia se reconciliaram. Eles administram um bar à beira do rio juntos. Albert costumava ir beber, mas saía bêbado todas as vezes. Albert sentiu-se aliviado pela primeira vez ao ver Harpo e Sofia reunidos. Muitos anos depois, o padrasto de Celie faleceu. Ela voltou para casa para assistir ao funeral do homem que a abusou, mas encontrou algo chocante. Ele não era seu pai biológico, mas sim seu padrasto. Isso significava que seu filho não era fruto de incesto. Após a morte do padrasto, Celie herdou a casa e as terras do pai biológico. Esta era a herança que ela e a irmã mereciam. Depois de uma vida inteira de dificuldades, Celie finalmente tinha sua própria casa. Ela também abriu uma alfaiataria na cidade. Sua vida finalmente começou a melhorar. Às vezes, Albert ficava nos fundos, observando-a fazer compras em silêncio. Mas ele sabia que aqueles dias tinham acabado para sempre. Um dia, Shug estava cantando novamente no bar do Harpo. Na igreja próxima, seu pai estava pregando. Ao ouvir a voz dela, ele pediu à congregação que cantasse alto. As vozes abafaram completamente a de Shug. Naquele momento, Shug decidiu não ir embora. Ela liderou a multidão cantando o mesmo hino e foi direto para a igreja. Cantou por todo o corredor até ficar em frente ao pai. A igreja estava imersa em uma atmosfera de alegria e celebração. Ao ver todos abraçando a filha, o pai de Shug finalmente compreendeu o coração dela. Eles se abraçaram com força. Tudo caminhava para um futuro melhor. No mesmo dia, Albert recebeu uma carta do Departamento de Imigração perguntando se a irmã de Celie poderia retornar aos Estados Unidos. Albert, contrariando seu comportamento habitual, retirou discretamente todas as suas economias. Em seguida, caminhou até o Departamento de Imigração, nervoso e firme. Poucos dias depois, Celie viu um carro estacionado em frente às flores roxas perto de sua casa. Não era um turista, mas sua irmã. Afinal, elas estavam separadas havia tantos anos. Mesmo depois de décadas, Celie a reconheceu de relance. Ela correu e gritou o nome da irmã. Elas se abraçaram com força, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Os filhos de Celie agora estavam crescidos. Nas colinas próximas, Albert assistia a tudo em silêncio. Ele finalmente havia completado a única coisa significativa em sua vida. Ele já havia cuidado de todos os trâmites para o retorno da irmã para casa, mas não precisava contar a Celie, pois finalmente percebeu o erro que havia cometido. Ao pôr do sol, as duas irmãs brincaram de bater palmas como faziam quando eram crianças. Era como se nunca tivessem se separado. Inscreva-se para mais vídeos como este, ative as notificações e curta o canal. Obrigado por assistir.